Graça e paz, igreja. É com muita alegria que eu venho mais um dia trazer uma palavra para vocês, uma palavra de esperança, uma palavra para aquecer os nossos corações nesse tempo que estamos vivendo. O texto que eu trouxe hoje dá um pouquinho de medo, assim, mas é um texto bom e nos faz pensar bastante. O texto se encontra em Mateus 24, do versículo 27 ao versículo 31. Mas eu não vou ler o versículo 28. Então, do 27 eu vou pular para o 29. Que fala assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos de dentro dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Oremos. Paizinho, que essa palavra venha estar enchendo o coração de cada irmã e de cada irmã do seu amor, do seu Espírito Santo, do seu calor, do seu refrigério, do seu consolo, do seu alento. Assim como o Senhor falou comigo, o Senhor pode estar falando com cada irmão, com cada irmã que vai estar ouvindo essa palavra. Que o seu Espírito Santo venha estar trazendo uma nova visão, uma transformação de vida, um novo pensar nesse tempo que estamos passando. Em nome de Jesus, amém. O texto de hoje ele é bem interessante, eu gosto. Porém, algumas pessoas, não sei, né? É o meu pensar, algumas pessoas evitam de ler e tal, porque tem medo. Mas o texto ele fala sobre a vinda do Filho do Homem, né? O retorno de Jesus, quando Jesus voltará. Mas Jesus não fala que é ele, Jesus ele fala que é o Filho do Homem. Mas antes de Jesus ele falar sobre esse texto, ele no versículo anterior, ele dá uma advertência aos fariseus, né? Se você ler o versículo 23, ele fala do ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então ele dá uma advertência para os fariseus. E depois ele entra no versículo 24, né? Falando sobre como será a vinda do Filho do Homem. O que acontecerá, como as pessoas devem esperar. Aí o capítulo 24 e o capítulo 25 é tudo falando sobre isso. Então, para o povo andar atento. Aí tem a passagem das virgens, que fala que as que estavam prudentes, as não prudentes, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção em três coisas que esse texto me chamou a atenção. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, né, em todo o capítulo 24, capítulo 25, mas vou me atentar mais no capítulo 24, que o texto nos mostra que nós não sabemos quando vai ser a vinda de Cristo. Nós não temos a menor noção quando vai ser, que horas vai ser a vinda, qual vai ser o lugar,
como vai ser, sim, sabemos. Por quê? A Bíblia, ela nos mostra os sinais de como será a vinda de Cristo, né? Aqui quando eu li esse trecho que eu li, é só um pequeno trechinho de como será, um dos sinais de como será a vinda de Cristo. Mas quando você lê todo o capítulo, você tem uma noção de como vai ser, de como será, e Apocalipse também fala, outros textos também falam de como vai ser, como será os sinais da vinda de Cristo. Isso não mostra, isso não mostra que devemos ficar mais atentos. Uma outra coisa que me chama a atenção é de que como nós, como filhos e filhas de Deus, temos agido como cristãos. Nesse tempo em que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, né? Será que nós estamos agindo como filhos e filhas de Deus para aquelas pessoas que estão precisando do nosso apoio, da nossa oração, de uma ajuda, tanto física como financeira, né? Nossa ajuda. E fora mesmo, antes da pandemia, será que nós realmente estamos agindo como Cristo nos ensinou através da sua palavra? Os atos de caridade, os atos de amor, atos de compaixão. Será que eu estava agindo com paciência com meu irmão, com a minha irmã? Será que eu estava sendo vigilante nas minhas atitudes? Diversas atitudes. Será que eu estava sendo uma cristã melhor, um cristão melhor? Ou será que eu só estou sendo um cristão e uma cristã melhor por causa dessa situação que está se passando? Por causa que minha vida deu uma parada, deu uma diminuída, eu consegui ver o que está acontecendo ao meu derredor, então agora eu estou sendo um homem e uma mulher melhor com outras pessoas. Mas que, se você viu agora, que bom, em que depois dessa pandemia, você continua sendo um cristão e uma cristã melhor. E que a gente não precisa escutar de Deus, ai de vós, fariseus, ai de vós, que a gente, em nome de Jesus, não precisa escutar isso. E uma outra coisa que me chama a atenção também, tem uma colinha aqui, que no versículo 14 fala assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu entendo disso? Que o evangelho de Deus, ele precisa ser pregado dentro e fora de tempo. Em todo o tempo o evangelho precisa ser pregado. Em todo o tempo nós precisamos levar o evangelho de Cristo para aquelas pessoas. Não só por causa do coronavírus, por causa dessa pandemia, mas nós precisamos levar o evangelho de Deus, porque o evangelho de Deus é o evangelho que nos dá a esperança de a cada dia viver um dia melhor, de a cada dia de ser um dia melhor. Mesmo em meio a essa pandemia, ou então a outros tipos de doença, outro tipo de problema, a situação econômica, eu sei que com Deus, a minha vida, a sua vida, ela é melhor. E tudo que Deus faz comigo, e tudo que acontece, eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não concorde, eu sei que Deus, ele tem o melhor para nós. Algumas pessoas perderam seus entes queridos, mas você pode ter certeza que Deus, ele está com você
enviando o Espírito Santo para te consolar e te dar mais um novo fôlego de vida para você caminhar em meio a essa tristeza, em meio a essa tribulação. E quando o texto fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então o fim virá. Quando todas as pessoas do mundo, assim é falado, né? Então dá para entender isso também. Quando todo mundo conhecer, saber quem é Deus, quem é Jesus, o que Jesus fez, aí sim será a vinda do Filho do Homem. Assim Jesus virá e levará os seus escolhidos e juntos vamos estar com Ele, louvando e adorando e exaltando o nome do Senhor pessoalmente, com Ele nos céus. Que essa palavra de hoje não venha te trazer medo, mas sim esperança e vigilância, né? Que você venha sempre estar vigiando, atento ao que Deus quer para sua vida, ao que Deus quer para sua família, porque grandes coisas o Senhor Ele vai fazer a partir desse momento em que estamos vivendo. E eu creio que não vai fazer, mas já tem feito. Se você para e pensa, o que Deus fez comigo em meio a essa situação, você pode ter certeza que alguma coisa vai aparecer. Com certeza Deus Ele falou com você ou Ele fez algo que te surpreendeu em meio a esse momento de tribulação que estamos vivendo. Mas que você tenha esperança e confiança, porque Deus Ele é bom, Deus Ele é fiel e Ele te ama acima de qualquer coisa. Não tem amor maior que o amor do nosso Deus. E essa é a palavra que eu quero deixar para vocês no dia de hoje. Fiquem na paz.